Deus, boa tarde. Boa tarde. Foi um período aí que você teve, né, para dar um descanso para a rapaziada e ao mesmo tempo ajustar, né, trabalhar. Você está ganhando alguns novos jogadores. O seu pensamento em relação à formação do time, até pela característica do jogo de sexta-feira, você ganha três jogadores que ainda não estrearam, né? O que você está pensando em relação à formação do time? O Alan Ruschel está à disposição, ele teve um problema lá, já voltou aos treinos, é uma alternativa que você tem à volta dele também? Boa tarde a todos. Eu acho que foi importante esse período. Teve o descanso, teve a parte mental, teve a parte familiar, teve o processo de recuperação e teve a intensidade no trabalho, né? Segunda, terça e quarta. Aí tem a viagem na quinta e o jogo na sexta, porque temos um jogo na terça-feira com o CRB. Então, eu acho que foi muito bom essa antecipação, visando ali na frente. Então, alguns jogadores, o Alan treinou normal, ele teve um desconforto, não teve uma lesão grave. Os que chegaram estão entrando no processo, trabalharam até o final de semana, né? Ficaram com o Clóvis e o João, a parte física, intensificaram. Foi o caso desde o Leandrinho que chegou. Então a gente tem dado ênfase nisso e está sendo proveitoso. Então eu ainda tenho hoje e amanhã para definir se muda um pouquinho, se começa de um jeito, enfim, eu ainda tenho algumas dúvidas. E em relação ao jogo, um adversário que vem de uma derrota e tem uma situação até incômoda em termos de tabela, o Brusque tem uma característica do seu jogo, o gramado até melhorou um pouco, mas é um gramado que não é perfeito, que condições você imagina para esse jogo aí da sexta-feira? Pelo que a gente tem acompanhado, eles melhoraram em relação ao ano passado, né? O gramado melhorou um pouco. A gente espera que não chova e dê condições para a prática do futebol. É um time que era o Vaguinho, né? O treinador, quando veio aqui, nos deu trabalho. Foi um jogo duro, difícil. Eles mudaram, eles cresceram, eles melhoraram. Vai ser um jogo duro, difícil e vamos encarar com a mesma seriedade. Normalmente, quando você encara esses adversários que são do mesmo poderio do Londrina, dentro da competição, você tem um time mais ofensivo, que é um time que busca mais o jogo até para buscar esse resultado e manter o bom rendimento que tem tido contra esses adversários. É um jogo também que o Londrina busca isso, mesmo jogando fora de casa, com todas essas dificuldades já mencionadas? Não é que se equivalem, né? Lá contra o Bahia você também entrou de uma maneira, não é que a gente pensa o jogo, cada jogo tem sua história, tem seu componente, seu comportamento, características, a tabela, o próximo jogo, né? Contra quem, o que esse adversário às vezes pensa, né? E a gente tem que entender o jogo. Então é um jogo duro, difícil, eles vinham numa crescente, eles fizeram um bom jogo contra a Chapecoense e perderam ali no finalzinho. Então eles estão numa situação também incômoda, está muito embolado, então a gente tem que entender o jogo, fazer um jogo bem consciente, independente se é 3, se é 2, se é 1, né? Um jogo que a gente, com a bola, a gente tem a personalidade de jogar, se o gramado permitir, e sem a bola ter as devidas preocupações com o que eles têm de forte, né? Eles têm um bom contra-ataque, eles têm boa velocidade, eles têm 2 jogadores na extrema, são rápidos, né? Os 2 no meio sabem jogar, o Rodolfo foi suspenso, né? Foi expulso, tem o Balotelli, então, enfim, tem o Wallace que sabe jogar, tem um bom time. Com relação aos 2 últimos aí que chegaram, né, tanto o Leandrinho quanto o Madison, que era um setor que estava precisando bastante de criação, o quanto que você ganha especificamente com a chegada desses 2 atletas mais experientes para essa competição? É importante agregar e qualificar, como eu disse algumas vezes aqui. Então são 2 jogadores que tratam bem a bola, têm bom domínio, têm boa qualidade, boa técnica, tem
bom chute, boa visão de jogo, sabe servir um companheiro. Então, quem ganha com isso é o Londrina. Então, agora é transformar isso no treinamento, coisa que a gente observou no início, né? Então, o Leandrinho, a gente tinha algumas preocupações e a previsão dentro daquilo que a gente olhava seria nesse jogo do Brusque, conseguimos antecipar pelos trabalhos, pelo volume, mas sentiu a cãibra nos 60 minutos, normal, a minha ideia era 45, e aí a gente está cobrando para ser mais intenso aqui para ir ganhando, né? Já o Nadson ainda poucos trabalhos, né? Então, mesmo ele terminando a temporada dele lá na Série C, e a gente ficou no mesmo hotel, conversei com o Itamar também, treinador, e ele ficou aí essa semana que ele teve para vir para cá, tá participando, estou observando. Então, para mim, dentro daquilo que eu entenda que seja importante, levar, usar ou não usar, aí eu vou, ainda tenho hoje e amanhã para decidir. Se me permite, Adilson, vou insistir no assunto Leandrinho. Sim. Acho que esse jogador vai ser muito importante para você na reta final. Você utilizou ele, apesar dele ter passado pelo processo que você mencionou agora há pouco, todos que chegam para você passam por esse processo, mas acho que a diferença do Leandrinho foi ele já ter começado como titular. Sim. No jogo contra o Bahia ele não entrou no decorrer de uma partida anterior, até porque acho que ele tinha condição para isso. Devido às qualidades técnicas também desse jogador ter começado jogando, ele segue na equipe. Você acha que ele pode fazer uma função, como ele fez contra o Bahia, jogando um pouco mais recuado como meio, ou até mesmo fazendo uma função do Gabriel, por exemplo, na frente? A gente tem que entender o contexto, né? Você observa o atleta no dia a dia e você vê qualidade no atleta. Opa, ele é diferente. Ele trata bem a bola, ele tem um bom domínio orientado, ele tem base, ele tem fundamento. Eu posso agregar. Enfim, é melhor colocar desde o início, porque eu sei que eu posso trocar no intervalo, do que ele entrar e sentir uma lesão ou sentir um desconforto e pedir para sair, né? Pela intensidade do jogo. O jogo contra o Bahia foi muito intenso, muito intenso. Os números nossos comprovam isso. E o jogo em si, todos nós acompanhamos. Então, decidi por entrar, não por fazer um papel, digamos, que o Caprini fez vindo de lesões contra o Vasco, não é isso a minha intenção. Eu converso com o atleta, onde você prefere, aonde você gosta, onde você se sente mais confortável, o que você... E o atleta também é inteligente, né? Eu chego aqui, eu olho o Caprini ali, eu olho não sei o que, não, é melhor eu aqui, né? Ele não é bobo. Então, eu conversei com o Barbieri, do Bragantino, aonde ele trabalhava, o que ele fazia, as informações, eu colhi tudo isso. E aí eu vou no atleta. E aí o atleta vai me dando algumas coisas, eu falo, não, Adilson, eu prefiro jogar mais por dentro. Já fez falso 9? Já, professor, eu te ajudo ali. Então, foi uma conversa para que a gente se entendesse e fosse bem para o coletivo. E você observando o que ele fez, em 15 minutos ele fez muita coisa que eu estava cobrando de outros. Né? O domínio orientado, segurar a bola, proteger a bola, servir, ser mais um, ter mais um por dentro. Enfim, agora é outro jogo, ele já está numa condição melhor. E o que aconteceu no segundo tempo? Em função do resultado adverso, você perdendo o jogo, eu trouxe ele para trás, né? Deixei os dois, deixei ele solto, livre, seria um 4-2-3-1, né? E com a entrada do Gabriel. Então, essa é a dor de cabeça que o treinador quer. O adversário é que vai pensar, eu já sei o que eu vou fazer. A outra questão é a lateral direita. Sim. O Samuel passou um tempo no departamento médico, está liberado. Chegou o Jefferson, tem características muito parecidas, e eu acho que na sua visão ele correspondeu bem às expectativas. E aí, o que você vai fazer? Olha, o Samuel, primeiro enalteceu o Samuel teve a lesão, faltando uns 10, 12 minutos para terminar o primeiro tempo, ele foi inteligente, não sei se agravou, né? A gente lamenta,
mas ele pensou no bem coletivo para que eu não queimasse uma troca. Então trocamos no intervalo, né? Foi uma atitude louvável dele. E o Jefferson chegou, também condicionou lá seus 10 dias, acho, 12 dias, não me recordo aqui, e demonstrou que é um menino que poderia ter vindo antes, porque foi observado, foi falado, foi mostrado. Ele estava no Santo André, né? Foi mostrado o material lá na sala com o Germano, tá? Ele e um outro atleta do Santo André, enfim. E coincidiu de vir agora. Então, uma grata surpresa, um ótimo lateral. Tanto, eu acho que a característica ela é diferente, vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que ela é diferente do Samuel. O Samuel é mais defensivo e o Jefferson é mais ofensivo, né? O Jefferson é mais leve, o Samuel é mais... Ele mantém a linha. Um dos comportamentos nossos em relação à nossa linha de 4 estava muito bom, né? Esse entendimento. Então, coisas que a gente vai trabalhando, vai melhorando, vai explicando, vai mostrando lá no vídeo, vai mostrando nas fotos, vem para o campo. Então, eu estou satisfeito. Agora, a dor de cabeça não é para mim, é uma solução, né? Entra um, entra o outro, vai um, vai outro. É um lado que às vezes eu preciso um pouquinho da marcação. Lá é o Fernandinho, que é um cara rápido, é um cara driblador, pode ser o Alexandro. Então, assim, é o jogo que vai te dizendo. E aí você vai mexendo. Hoje aumentou para 5, então ficou fácil mexer ali no xadrez. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que tudo que o Londrina precisava aconteceu nos últimos dias, né? Um período longo para a recuperação dos jogadores, reforços, todo mundo à disposição, você tem o elenco à disposição. Diante disso, aumenta a tua responsabilidade do grupo para a sequência agora, até em função do que você tem disponível para colocar em campo? A responsabilidade ela é sempre grande, se tratando de trabalhar no Londrina, né? A gente tem um objetivo, o clube também tem um objetivo. Desde que cheguei, eu já estou no futebol há muitos anos. Sempre quando você assume uma equipe, você tem que traçar metas, ter objetivo de vida. Deixei bem claro isso para eles, e a gente está sempre focado, sempre trabalhando, sempre tentando melhorar. E agora é os jogos, né? A gente lamenta alguns jogos, alguns erros, né? Poderíamos estar numa situação melhor. Agora, 13 decisões. Então, encarar cada jogo com uma decisão, um jogo duro, difícil. Tem alguns componentes que a gente sabe, mas vamos para lá para tentar fazer o melhor. Gostaria que você falasse sobre o Daxton, que é um jogador experiente, rodado, né? Qual seria, no seu entendimento, a função dele? Em quem ele disputaria hoje uma posição nesse time? E se você pretende, por ter 3 jogos em 8, 9 dias, rodar esse grupo, já que você tem um grupo totalmente inteiro, recuperado, se você pretende fazer algumas mudanças até para dar um descanso para um ou outro? Olha, eu aprendi por experiência própria e a gente teve um grande case recentemente no Brasil. Vamos citar aqui o Jorge Jesus, né, que levou o Flamengo com o mesmo time em todas as competições. Então, é um case de sucesso e que serve de alerta, e serviu até para mim em 2009, onde eu, no primeiro turno, usei 13 formações diferentes, mais misto, e fiz 22 pontos. Daí eu fiz 41 no segundo turno. Se eu tivesse feito 30 e poucos pontos, eu era campeão brasileiro. Então eu errei na ocasião. Então, quando você tem um dia que você ganha a mais em relação ao jogo do CRB, você não tem que poupar. Então, são aprendizados na vida. Então, eu vou colocar aquilo que entenda que seja o melhor. Em relação ao Nadson, vamos lá. Se eu trabalhar com 2 linhas de 4, ele pode vir por dentro ou pode ser pelo lado. Se eu trabalhar num 4-3-3, ele pode ser o terceiro. Se eu trabalhar no 4-2-3-1, ele pode ser o 1. Então, quando a gente observa o material, pede informações, conversa. Nós estávamos lá recentemente com o Itamar, lá no Botafogo da Paraíba. Eles iam jogar lá contra o Aparecidense, né? Então, você vai tentando extrair. Aí eu vejo aqui no treino.
Se ele me dá, se ele consegue recompor, se ele consegue voltar, se ele consegue sem a bola, o que ele dá com a bola. E aí eu vou desenvolvendo e vou tentando encaixar naquilo que é melhor para eles, para o coletivo. Isso eu vou sempre fazer.